E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Durviti. Eu pretendo falar um pouco sobre a Ucrânia. Bem, estou iniciando os meus trabalhos. Vou falar primeiro sobre mim. Eu sou o Paulo Durviti. Durviti é referente ao meu pai Durval e Paulo é o meu nome. Bem, eu fiz um vídeo anterior, eu até posso colocar aqui nesse canal. Eu falei sobre um pouco sobre a jornalista Anna Politkovskaya. Eu achei o vídeo muito interessante. Eu acredito que eu vou colocar no canal. Eu ainda não tenho o nome certo do canal. Só vou deixar o meu nome, Paulo Dorvit, que a minha pretensão é estudar jornalismo. Então, pode ser o nome como um jornalista, uma carreira jornalística. Mas a ideia do canal é eu apresentar aqui, falar sobre os fatos, sobre a vida cotidiana, os acontecimentos do nosso tempo, da nossa época. Então eu pretendo falar sobre isso, eu pretendo copiar, ler com os ouvidos, um canal de uma pessoa muito bem instruída, uma pessoa muito inteligente, que faz leituras de livro, no estilo podcast, só que ele aparece nos vídeos, fala, é muito divertido, descontraído, e eu indico o canal, ler com os ouvidos. Se você quer crescer em entendimento, conhecimento, ali você vai se divertir, vai conhecer e vai fazer amigos. Esse pessoal brinca no chat lá, é bem divertido. Eu conheci o canal recentemente e eu estou acompanhando. É interessante articular os pensamentos, a voz, a fala, o gesto, a entonação, tudo é interessante. Então, eu estou decidindo ainda sobre o nome do canal. Talvez o canal vai chamar Mente de Novo, tipo mente que o povo gosta. É uma jogada bem interessante. Mente, nós precisamos da mente. E de novo e novamente, sempre a mente. Quem tem mente, então precisa pensar, mas ela chega a ser uma provocação também. Mas é interessante, eu vou trabalhar sobre isso. Eu vou fazer umas leituras aqui. Eu acho que vamos ter uns imprevistos aqui também. E vamos ter um imprevisto daqui a pouco. Enquanto isso, vai curtindo a música que eu já volto. Pois bem, estamos de volta. Eu pretendo falar aqui um pouco sobre a Ucrânia. Eu vou ler no meu computador aqui, eu peguei o site do Wikipedia. Eu vou fazer a leitura aqui e depois a gente vê algumas coisas. A Ucrânia, nesse momento, está passando por dias tenebrosos, dias complicados, cujo autoritarismo contra a liberdade se levanta sobre a Ucrânia e sobre o mundo. Vamos lá. Lista de presidentes da Ucrânia. A atual presidência ucraniana foi formada quando Verkhovna Rada da República Socialista Soviética da Ucrânia aprovou uma lei em 5 de julho de 1991 estabelecendo o cargo de presidente da República Socialista Soviética da Ucrânia. Após a proclamação da independência da Ucrânia da União Soviética em 24 de agosto de 1991, o título foi alterado para presidente da Ucrânia. A primeira eleição do presidente da Ucrânia, realizada em 1º de dezembro de 1991, foi vencida por Leonid Kravchuk. Após a Revolução Ucraniana de 2014, Viktor
Yanukovych abandonou seu escritório e fugiu do país. Ele foi posteriormente destituído e substituído por Alexander Turchinov como presidente da Verkhovna Rada, que atua como presidente interino quando o cargo está vago. As primeiras eleições presidenciais foram realizadas em 25 de maio de 2014 e vencidas por Petro Poroshenko. Poroshenko tomou posse como o quinto presidente em 7 de junho de 2014. Em 18 de junho de 2015, Yanukovych foi oficialmente privado do título de presidente da Ucrânia. Depois de derrotar Poroshenko, o comediante Volodymyr Zelensky foi inaugurado como sexto e atual presidente da Ucrânia em 20 de maio de 2019. Esse é o cara que tá como presidente lá, tá administrando essa guerra russa-ucraniana. Aqui a gente temos o Leonildo Kravchuk. Tem algumas informações, vocês podem entrar no Google, no Wikipedia, quem quiser ler. Aqui tem um cara chamado Leonid Kushman. Eu pretendo estudar algo aqui. Eu acredito que seja esse cara aqui. A gente vai saber quem que é esse sujeito. Viktor Yushchenko. Eu pretendo fazer no canal aqui, dar umas aulas de russo básico, umas aulas de ucraniano, algumas aulas de línguas diferentes, não muito comum. Então a ideia do canal é abranger bastante coisa, não ficar voltado só na política ou só num tipo de tema ou assunto, mas ser bem eclético. E estamos vivendo num mundo dinâmico e temos a informação e devemos saber como utilizar essa informação. Então eu pretendo ler algumas coisas na língua inglesa e ensinar na língua portuguesa, nossa língua amada, nossa língua querida. Deixa eu voltar aqui, esses são os presidentes, Viktor Yanukovych, Alexander Turchinov, um adendo aqui é mais gramática, Turchinov, acredito que esse V deve ser pronunciado como um F no final, se seguir a lógica do russo. Aqui temos o quinto, Petro Poroshenko, Volodymyr Zelensky, esse é o cara atual, é o cara que está administrando aquele país nesse momento, conturbado. Bem, podemos observar aqui que temos uma lista com 6 pessoas, 6 personalidades em tempos diferentes. Então, vamos fazer uma análise histórica interessante da Ucrânia e do Brasil. Acredito que o Brasil tenha mais presidentes, mas a Ucrânia ela tem uma história muito rica, uma história muito grande. Ela tem uma cultura literária, uma cultura do povo ucraniano cosaco muito forte. É interessante fazer esse tipo de estudo, de análise, fazer comparação com a nossa cultura, como nós fomos formados. Sempre é interessante, aprendemos muitas coisas. Então, estou falando sobre a Ucrânia aqui, esse é o nosso tópico de hoje. Bem, eu não vou abordar a guerra, mas eu queria mostrar os presidentes que esse país teve até o atual momento. E tem um cara aqui que eu falei desse cara aqui, Leonid Kushman. Vamos pesquisar o cara. Vou fazer a leitura com vocês, Leonid Kushman. Enquanto isso, uma ópera ucraniana, música clássica de fundo. Ok, Leonildo Danilovich Kushman, em ucraniano, ali tá as letras no alfabeto sírico.
cirílico. Vamos lá. 9 de agosto, a data do nascimento de 1938, um político ucraniano. Foi segundo presidente da Ucrânia de julho de 94 a janeiro de 2005. Ele ficou um bom tempo lá no poder na Ucrânia, hein? Sucedeu-lhe Viktor Yushchenko. Aqui no site do Wikipedia a gente tem algumas descrições, a data de nascimento, a residência, cidadania soviética. Analisar esse pessoal ali da União, ex-União Soviética, é interessante que eles têm cidadania soviética, tipo no Cazaquistão, tem cidadania soviética, conforme aquele regime lá, ele abrangeu muitas regiões. Então eu pretendo falar algumas coisas bem interessantes. Eu aprendi russo e tive relações com mulheres russas, eu falo relações de namoro. Então houve uma troca de cultura bem interessante. A gente vai abrindo, expandindo nossa mente e a gente não está isolado do mundo, porque a gente estamos longe, mas o mundo está conectado e hoje estamos abrangendo o mundo inteiro em tempo real. Podemos conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Vamos lá, informação, cidadania, Ucrânia, conjugue, filhos, ocupação. Vamos ver se aqui vai ter vai estar escrito uma história desse cara. Eu acho que não. Vamos ver se deposição dele, se tá alguma coisa. Que a parte que eu queria chegar é que houve um jornalista que batia de frente com esse homem aí. E o final desse cara não foi muito legal não. Então foi um jornalista sentenciado. E durante o regime desse cara, e as evidências é que esse cara aí é o... Vamos ver aqui, ó. Abandonou o cargo em setembro de 93 para se apresentar como candidato às eleições presidenciais de 94, tendo sido reeleito em 99. A 16 de abril de 1998 recebeu o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal. A oposição acusou de estar relacionado com, aqui, ó, com o assassinato em 2000 do jornalista George Gongadze. Aqui eu não, na parte final não, agora não, como está em letras traduzidas, acho que românicas, esqueci como é que fala a letra. Então, se eu ver no original aqui eu vou saber dizer, mas esse dia aqui eu não sei se é dia Gongade, mas tudo bem. Tendo sido igualmente criticado pelas restrições impostas à liberdade de imprensa. Vamos clicar aqui nesse cara? Bem, acho que não vai ter aqui, alguém deve ter tirado aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo copiar isso aqui, o nome desse cara. Quero pesquisar no Google aqui. Ih, caramba, não tá dando certo. Não, tô fazendo errado. Enquanto isso, o Google vai indo na ópera. Bem, esse é um vídeo para descontrair. Eu pretendo falar alguns assuntos jornalísticos. Então, para nós aqui do lado do Brasil, isso não é notícia. É notícia incomum, notícia que você não vai encontrar no jornal, você não vai encontrar no Brasil, vai ser impossível. Acho que só eu sou o pioneiro aqui desvendando o passado de alguns países, enquanto algumas pessoas ganham likes, dislikes, comentários e falam sobre os fatos sem entender o contexto.
ou a história política, mas a gente está aqui para fazer um trabalho de homenagem a grandes personalidades do mundo, grandes personalidades do seu país. Esse cara aqui, George Gongadze, eu vou colocar como um dia no final aqui. Vamos ver. Ele era um jornalista e diretor de cinema georgiano-ucraniano que foi sequestrado e assassinado em 2000 perto de Kiev. Ele fundou o jornal da internet Ukrainska Pravda, é a verdade ucraniana, acredito. Pravda deve ser, eu acredito, eu acho que é verdade. Eu vou falar no achismo mesmo. Se eu tiver enganado, alguém possa me corrigir, que a correção nos ensina. Ele fundou esse jornal, isso aqui foi na época da internet. Naquela época da internet, aqueles computador de tubo. Então ele começou a fazer um trabalho pioneiro e ele conseguiu mais resultado do que a própria televisão estava conseguindo com a audiência, com todo aquele trabalho. Ele foi meio que, como que diz a palavra certa? Chutado para fora do jornalismo. Então ele resolveu trabalhar sozinho e conseguiu muito mais resultado e a eficiência dele foi o desgosto daqueles que prezam pela não liberdade, aqueles que prezam pelo autoritarismo. Daí ele acabou sendo morto, sumiram com o cara e arrebentaram com ele, cortaram a cabeça do sujeito. E isso acabou comprometendo o ex-presidente que eu tinha mostrado, que teve uma gravação que ele estava xingando esse cara aqui e depois o cara apareceu morto e o presidente falou lá que tinha que dar um fim nesse cara aqui, mas só foi destituído. Mas a história aqui é uma história um pouco longa, um pouco mais profunda. Eu só estou falando por cima, mas prestando um respeito aqui a esse homem aqui, que foi um grande jornalista. Ele nasceu em Tbilisi, Geórgia, dia 21 de maio de 69. A Geórgia também teve, no 1991, teve uma invasão soviética lá, ou melhor dizendo, da Federação Russa, que acabou tomando uns pedaços de continente deles lá, como aconteceu com a Crimeia ali na Ucrânia, e agora estão tomando a Ucrânia, e a ideia é fazer uma nova Rússia ali. Mas esses nossos dias, realmente, quem tem cabeça, quem ainda consegue pensar, consegue observar que são dias conturbados, dias nebulosos, mas tem gente aí que tá jogando videogame, tá se divertindo, tá pensando em patifaria e não consegue observar e as coisas tá acontecendo aí, o preço da comida tá alto, o preço do combustível tá alto e o que que é? Ah, é o Putin, é a Rússia, Rússia, como diz o presidente banana dos Estados Unidos. Mas isso aí, tô fazendo um trabalho aqui, se o trabalho não for bom, me perdoe. Mas eu vou fazer o trabalho aqui, eu vou apresentar umas coisas diferentes. Eu acredito que eu não vou ter visualizações, mas não tem problema. Eu acredito que essa é a minha missão e eu tenho que cumpri-la. Aqui tem a filha dele, ele tem duas filhas. Aqui tá os pais, Ruslan, Honradie, Olésia Korchak. Aqui está a formação, ele se formou na Universidade de Lviv, Universidade Estatal de Ilia, Lviv. Lviv é uma grande cidade ucraniana, fica na parte oeste da Ucrânia. Ali tem uma grande história também. Eu conversei com algumas pessoas da cidade, conheço uma mulher atualmente, a gente estamos conversando. Ela mostrou um pouco sobre a cidade, uma linda cidade. A Ucrânia é interessante. A Ucrânia, ela, como eu posso dizer, eu não quero cometer equívocos ou erro, mas a Ucrânia é uma das líderes, né, em produção de trigo, se eu não me engano. A Ucrânia é bem interessante, a diversidade.
cultural que tem dentro desse lugar, os relacionamentos com os poloneses, com os vizinhos próximos ali. E do lado leste ali, próximo à Rússia, é esse canhão, barril de pólvora, que agora, nesse momento do vídeo, ali existem famílias pagando o pato ali por causa de coisas que não são interessantes. Mas fazer o que? Deixa eu ver o que eu queria mostrar. Queria falar era um pouquinho sobre esse sujeito. Tem um vídeo acho que está em inglês, se eu não me engano. Se não tiver em inglês, está em ucraniano. Mas você pode colocar a legenda. Você pode colocar a legenda em português ou a legenda em inglês. Agora eu não me lembro o título do vídeo, mas se procurar, pesquisar, você pode encontrar. É um vídeo que relata a história desse homem aqui. No vídeo anterior que eu fiz eu falei sobre a Ana deixa eu ver o nome dela aqui. Politkovskaya, me perdoe, é um nome ainda que eu não estou acostumado. Ela foi silenciada quando ela estava investigando o regime de Vladimir Putin com as ações na Chechênia e foi silenciada, e assim como outros opositores do governo que tiveram morte semelhante. Então não vamos ser bobos ou bobão de não entender. A gente vive num mundo que é assim e devemos ter coragem e preservar sempre pela liberdade, pelo direito individual de cada um ser. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mim falar. Eu não sei se eu estou falando há muito tempo. Eu não cronometrei. Aqui eu encontrei, ó. Aqui, The Murder of Gongade, 20 Years of Searching for the Truth. O assassinato de Gongade, 20 anos de procura da verdade. Alguma coisa assim. Eu não sou perito em língua inglesa, mas dá para me virar. Ó, interessante, ó, sobre idiomas, que a tradução de cada idioma, independente do país, é diferente. A tradução no português é diferente do italiano, diferente do português de Portugal. Para você ver como que é. Então, se eu for traduzir isso aqui em russo, eu posso, além de falar diferente, usar expressões diferentes, mas a gente tem que entender qual que é o objetivo direto da comunicação. Então esse filme aqui, para quem tiver interesse, serve mais como curiosidade, vai falar sobre a vida desse cara, desse jornalista aí que deram um fim no homem. Mas esse no caso foi na Ucrânia, né? E ali deu muito pano pra manga ali, hein? Então um país que estava saindo ali do regime soviético, né? Quando caiu em termos, né? Porque você troca de roupa, mas eu não sei como você troca de corpo, troca de mente. Então é mais ou menos isso. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai entender. Bem, é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas eu espero que tenha sido um vídeo interessante, um vídeo divertido. Eu vou tentar fazer um vídeo também falar sobre o japonês lá, o Shinzo Abe. É um fato lamentável também. Eu acho que isso nunca deveria ter acontecido. E eu quero fazer a indicação também do canal do meu amigo, Ler com os Ouvidos. Tem algumas séries ou playlist de livros que ele está lendo lá e você vai se descontrair, se divertir, se você gostar do canal, e além de você estar ouvindo o livro, você vai estar adquirindo conhecimento e
e que você possa sempre conhecer e expandir sua individualidade, intelectualidade e lutar pelo seu país, pela sua família e pelas suas convicções. Muito obrigado a quem acompanhou. É isso aí, esse é um novo trabalho. Assim que eu postar o vídeo, acredito que o nome do canal vai estar presente, mas eu deixo voz. Eu sou o Paulo Durviti. A gente nos vemos em outros vídeos, então. A gente vê numa série, talvez de língua eslovaca, ucraniana, polonesa, sei lá. Eu vou fazer uma série de vídeos. Essa foi uma introdução, espero que vocês gostem. Nos vemos. Muito obrigado. Das Vidania.